A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no 5º livro de Moisés, que é Deuteronômio. Essa leitura ela é cronológica. Eu acho que não é bem cronológica não, agora que estou lembrando, né? Porque a gente leu Números e depois Deuteronômio. Bom, foi uma sequência que eu peguei da internet, mas vamos lá, né? O que importa é ouvir a palavra do Senhor. Aqui Moisés está recordando, né, da caminhada do Egito até a Terra Prometida, já que ele não entrará na Terra Prometida, né? Pois ele não obedeceu a palavra do Senhor quando Deus pediu para ele, no Monte Horebe, quando Deus pediu para ele falar com a pedra para que lhe fornecesse água. Ele ficou tão irritado com o povo murmurando uma forma de dizer, mas com certeza o povo estava esbravejando ali, estava gritando, falando alto ali, e ele se irritou na hora e acabou batendo na pedra, né? Para você ver que a gente tem que pensar antes de fazer ou falar qualquer coisa, né? Por isso ele perdeu a chance de viver na Terra Prometida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que ele visse com os seus olhos a Terra Prometida. E antes disso ele fez um discurso ali para todo o povo, lendo novamente os mandamentos, né? E falando sobre algumas coisas, relembrando algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, porque a partir dali, a travessia do Jordão, quem irá liderá-los é Josué, pois o Espírito de Deus que habita em Moisés passará para Josué, né? E hoje a gente vai partir do capítulo 9, recordando as murmurações. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, que hoje o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de ti, de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então veja bem, Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó a terra que mana leite e mel, né? Mas Deus já sabia que nessas terras haveriam pessoas que não seguiriam o Senhor, que pior, né, seguiriam a deuses estranhos, que teriam costumes estranhos, como, por exemplo, tinha um povo, não me lembro qual, que lançava os seus filhos recém-nascidos, eles lançavam ao fogo como oferenda a Moloque. Nossa, imagina só, você acabou de ter seu filho
né, acabou de pegar nos braços o seu filho e lançar no fogo a Moloque, né? Então é uma coisa terrível isso, né? Quando Deus pediu a Abraão para levar a Isaac, né, que Isaac seria o holocausto, ali foi uma prova de fidelidade. Ele queria saber se realmente Abraão estava, é, se ele realmente estava servindo ao Senhor, se ele realmente era fiel ao Senhor. Então, quando ele viu que Abraão era capaz de dar o seu próprio filho para Deus, então rapidamente ele impediu que Abraão oferecesse seu filho. Ele preparou o cordeiro para o holocausto, né? Ali só foi um teste, só foi uma provação. Deus jamais quis que oferecesse sangue humano para ele, né? Por isso os cordeiros, né? Por isso os animais em geral, aliás, né? Não só cordeiros, como tinha aves e outras coisas, né? Então, aqui ele diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, né? Isso é no versículo 5 de Deuteronômio 9. E a gente continua. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor meu Deus, e o Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedras, as duas tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te depressa e desce daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, porque ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e faça de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci no monte, o qual ardia em fogo. As duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos, e olhei e vi que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviaste do caminho do Senhor, que o Senhor vos ordenara. Então peguei das duas tábuas, as arrojei nas minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos, e me lancei perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó.
e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá, provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Catsbaneia, dizendo: Subi e possui a terra que vos tenho dado. Rebeldes foste ao mandado do Senhor vosso Deus, não o crestes e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci, e prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a natureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, porque os odiava e tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com teu braço estendido. Então, o tempo todo, Moisés estava intercedendo pelo povo, para você ver. Milhões de pessoas, né? Centenas e milhares de centenas. E uma única pessoa estava intercedendo por todo aquele povo. Porque Deus queria destruir todo aquele povo, porque aquele povo, todos eles murmuravam. E a pior coisa que você pode, uma das piores coisas que você pode fazer para Deus é a murmuração. Deus detesta a murmuração. Então, ele queria destruir toda aquela nação, deixar somente Moisés, porque somente Moisés estava ouvindo a palavra do Senhor. E por uma única pessoa que estava intercedendo, o Senhor não destruiu toda aquela nação. Para você ver o poder que tem a intimidade com Deus, né? Isso por quê? Porque Moisés era um homem reto, né? Um homem reto de coração, e ele tinha intimidade com Deus, né? Se não fosse essa intimidade com Deus, provavelmente Deus acabaria destruindo ali. Então, por essa intimidade com Deus, Deus ouviu a Moisés, um ser humano, né, feito de carne e osso como nós, e Deus o ouviu. Então, isso nos dá ainda mais esperança, mais força, né? Porque Deus nos ouve. Basta que a gente realmente esteja no caminho dele, basta que a gente realmente siga os seus mandamentos e os seus preceitos, porque ele nos ouve. As segundas tábuas da lei no capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebrastes, e as porás na arca. Tanto que Deus nem castigou, nem mesmo chamou a atenção de Moisés pelo fato dele ter quebrado as tábuas, né? E olha só que aquelas tábuas tinham sido escritas pela própria mão de Deus, né? O próprio dedo de Deus escreveu naquelas tábuas. E Deus viu que a indignação de Moisés perante tudo aquilo que o povo estava fazendo. Então, quando ele quebrou as tábuas, Deus não se irou com Moisés, porque Deus concordava com tudo que Moisés estava sentindo naquele momento, né? E naquelas tábuas, aí assim fiz uma arca de madeira de cetim e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali, como o Senhor me ordenou, e partiram os filhos de Israel de Beerot Bene Jaacã a Mosairá.
E ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Julgoda, e de Julgoda a Jogbata, até de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu por mais esta vez. Não quis o Senhor destruir-te, porém o Senhor me disse: Levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor te Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se agradou de teus pais para o amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm vistos. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E é assim, gente, né? Em multidão, né? Amanhã a gente continua no 11 para não ficar muito longo o vídeo, que a internet tá horrível, gente. E eu acho que não é só aqui não, acho que é em tudo quanto é canto. Mas aqui Moisés está relembrando de tudo que passaram, né? E isso é muito bom, né? De vez em quando é bom a gente fazer isso mesmo, relembrar de tudo que a gente passou na vida, né? Não esquecer de onde viemos, né? Porque quando a maioria das vezes, infelizmente, é assim, né? É aquele velho ditado do mundo, né? Se chega a Deus pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, na maioria das vezes, se chega pela dor, né? São poucos os que chegam pelo amor. Os que chegam pelo amor é maravilhoso, né? Não tiveram que carregar a cruz, né? Não tiveram que sofrer tanto para acharem o caminho. Mas aqueles que chegaram pela dor, esses sofreram demais, carregaram uma cruz muito pesada, para daí então entender que tem um fardo leve, que pode trocar esse fardo, tirar essa cruz pesada e colocar um fardo mais leve para ser carregado, né? Que o fardo de Deus é leve. É muito bom servir a Deus porque a gente sabe, quando a gente começa a servir a Deus, a primeira coisa que a gente sente é no coração. A gente sente a presença dele, né? Deus se experimenta, né? Não tem como
não tem como falar dele sem... não existe palavras para explicar, né? Não tem como explicar Deus, né? Deus se experimenta, é uma experiência. A partir do momento que você aceita Deus em sua vida, a primeira coisa que muda é o seu coração. Então você começa a perceber as coisas como elas devem ser, não como elas são, mas como elas devem ser. Porque como elas são, a gente já vê, né? Tanta coisa no mundo, tanta miséria, tanta maldade, tanto egoísmo, né? Tanta perseguição, tanta coisa ruim que a gente vê nesse mundo. E a palavra de Deus diz, não admireis com o que vês no mundo, né? Porque essas coisas passarão. E a gente tem que estar preparado para o que vai vir, que será pior ainda, né? Quando realmente o dia do julgamento chegar, realmente vai ser um dia tenebroso, né? Deus que me perdoe, mas eu espero não estar aqui não, porque não sei se eu tenho forças para nesse dia realmente adorar o Senhor, né? Me ajoelhar perante ao Senhor, né? Não me encurvar perante ao falso profeta, né? Eu tenho medo de ser enganada pelo falso profeta. Tenho sim. Não vou negar, eu sou ser humano, né? Sou frágil, sou fraca, sou verme, né? Como a palavra de Deus diz, somos vermes. Então não vou negar, eu sou fraca, eu não sou ninguém. Por isso que eu peço força todo dia a Deus, né? Ao Deus vivo, porque sem Ele eu não sou nada. Eu necessito dele, né? Sem Ele minha vida não faz sentido. Então tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu preciso, eu tudo busco nele, tudo eu entrego nas mãos dele. E assim vou vivendo a cada dia, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o mais lhe será acrescentado. Agora tem muita gente que pensa que o mais que lhe será acrescentado é carro importado, ou é mansão, é não sei o quê. Não, Deus se preocupa com o que você precisa, não com o que você quer. Porque a carne é o que quer essas coisas, né? O luxo. É a carne que quer o luxo. Deus não quer luxo. Deus quer a bondade, a mansidão, a esperança, a empatia, que sinceramente está mais difícil do que nunca se achar, né? A empatia. A empatia, para quem não sabe, é se colocar no lugar do próximo. Está cada dia mais difícil de encontrar. É isso que Deus procura na gente. E nós não, né? Nós procuramos o quê? Uma casa boa, uma casa bonita, um carro bonito, né? Poder viver, poder passear, poder ir em lugares legais. Mas quando Deus diz que o mais lhe será acrescentado, não é isso. Lógico que Deus quer conforto para os seus filhos. Sim, Ele quer conforto para nós, né? Da gente não ter que se preocupar de não ficar naquela agonia de pagar a conta e tal. Mas o que Ele pensa realmente é das nossas necessidades de não faltar o pão de cada dia, de conseguir pagar as nossas contas, até mesmo porque isso aqui tudo não tem valor, né? Como a própria palavra diz, é tudo vaidade. Então não tem valor algum. Isso aqui tudo ficará, aliás, tudo será destruído, né? Não ficará nada. Isso tudo será destruído. Então não tem valor algum, né? A gente vai para debaixo da terra e não vai levar nada disso, né? As roupas, as traças irão comer, né? A carne, os vermes irão comer. Os ossos, acho que os ossos só que ficaram. Os ossos ficarão, né? O vale dos ossos secos, exatamente, né? Que Deus falou que ali levantarão, né? O vale dos ossos secos, que ele pede ali, não lembro com quem que fala, né? Mande esses ossos se levantarem
e se firmarem, né? Tem essa passagem, não me lembro onde que é, mas a gente vai chegar lá. Então, é os ossos que ficam. E ali é onde seremos restaurados e transformados, né? Porque a carne não pode entrar no reino de Deus, porque se entrar, ela é queimada, porque a carne é pecado e no reino de Deus não entra pecado. Então, esse mundo aqui é uma preparação, né? É uma preparação. Deus está nos ensinando o caminho, Deus está nos mostrando como deve ser, o que Ele procura no ser humano. Ele está nos ensinando, Ele está nos moldando. Então a gente tem que aprender o mais rápido possível, porque o tempo está próximo, né? Cada dia que passa, mais próximo fica a vinda de Jesus Cristo. E logo, logo o dia do juízo virá. E depois do dia do juízo, não terá segunda instância, né? Não terá como pedir clemência. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Derrama a tua unção sobre ela, Pai. Manifesta o teu poder na vida dela, Senhor. Louvado seja, Pai. Purifique-a de todo mal, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida pessoal, em sua vida profissional, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Pai, para que ela tenha sempre vontade cada vez mais de procurar a Ti, Pai, que ela tenha sede de Ti, Senhor. Que ela tenha vontade de ter intimidade contigo, Pai, que ela te procure, que ela se entregue totalmente a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, necessitamos de Teu conhecimento, de Teu discernimento e de Tua sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.